Sejam todos bem-vindos à Switch Trader para mais um cenário semanal, cenário da semana, colocando aqui o que já passou na semana anterior e o que pode acontecer nessa próxima semana agora, a partir do dia 12 de janeiro. Antes de tudo, um ano maravilhoso para nós, todos aproveitem aí, porque 2025 promete muito resultado bom ao mercado financeiro e na nossa vida pessoal. Então, antes de mais nada, quero pedir para que você, pessoa que agora está aqui assistindo, aproveitando esse conteúdo que a gente faz com muito carinho, com muito amor, peço para que você não perca tempo, dá o seu curtir aí, né? Siga o nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê o seu curtir nesse conteúdo que a gente está fazendo com bastante carinho, né? Recheado de informações. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, por favor, siga e aprenda um pouco mais. Você que é um apaixonado pelo mercado financeiro, principalmente pelo mercado americano, fique à vontade e vamos lá. Vamos entender o que aconteceu durante a semana? Antes de tudo, quero aproveitar e já passar um anúncio legal para vocês. Nós começamos um trabalho de algumas aulas introdutórias, são aulas básicas sobre mercado financeiro. E essas aulas, elas começaram e existem por causa de uma aluna, né? Uma aluna em especial falou: Léo, eu quero fazer o treinamento, só que o seu treinamento já está muito avançado e eu gostaria de ter um conteúdo básico, né? E por causa dela, eu desenvolvi esse treinamento, que a gente já está aí na 4ª aula, muito bacana. Então aproveite, está no nosso canal aqui no YouTube, treinamentos aí bem didático, bem legal, bem introdutório, que dá para você uma visão e é de graça. Então aproveite esse conteúdo, nos ajude a divulgar esse conteúdo que está sendo feito também com bastante carinho. E se caso você tenha dúvidas, aproveite, fique à vontade. Nós estamos aqui para poder fazer com que a gente gere valor e cresça cada vez mais nesse mercado, que é um mercado que traz um resultado muito interessante para quem sabe o que está fazendo. E para que você saiba o que está fazendo e já curtiu aí a nossa live, já curtiu aí nosso vídeo, para você saber o que nós estamos fazendo, é esse conteúdo que a gente traz aí para você do que aconteceu durante a semana. Sem mais delongas, vamos começar aqui, ó, de como foi a semana do dia 5 ao dia 10. Né? Logo no dia 5 ao dia 10. Lembrando que eu sempre bato na tecla na primeira semana e a última semana do mês, sendo as semanas mais recheadas. Né? Em especial, a primeira semana eu considerei que é do dia 5 ao dia 10. Por quê? Porque nós tivemos a virada do ano. Então, ela foi muito boa e esta semana, do dia 5 ao dia 10, é a famosa e chamada Job Week, que é a semana do emprego, do trabalho. Saem os maiores indicadores, os indicadores mais importantes em que o Banco Central do mundo acaba olhando o que pode acontecer, como que está o reflexo econômico, a saúde econômica do país. E ele traz para a gente muita informação interessante. Como que eu tinha feito a distribuição da semana? No domingo, fraco. Na segunda, um dia médio. Na terça, um dia bom. Na quarta, um dia bom. Na quinta, um dia médio. E na sexta-feira, um dia muito bom. Né? E apresentei como Job Week, trabalho da semana. Né? Os indicadores que envolveram aí as informações dos indicadores de emprego. Quando eu separo isso, né, quando eu separo esses dias, eu separo pelos motivadores, os indicadores que traz para a gente motivadores que pode ter influência no momento que ele sai o indicador. E na maioria das vezes são os momentos que a gente aproveita a volatilidade, a liquidez que o mercado nos proporciona, certo? Então, às vezes eu coloco ali médio e pode ter sido bom. Por que pode ter sido bom? Porque às vezes aconteceu alguma coisa, algum fato que não estava previsto. Então, o que eu separo os dias é no que é possível e é previsto. Mas nós temos as situações atípicas, né? Às vezes o Trump falando alguma coisa que traz uma volatilidade mais significativa, né? Algum empresário, como nós tivemos aí o do Facebook falando, né, sobre a questão da política de conteúdo, isso de certa forma, né, refletiu e tem mais
possibilidade de refletir ainda no mercado, como que o mercado reage. Esses aí são questões pontuais, né? Mas a distribuição a gente faz esse preparativo e eu fiz esse preparativo para a semana. E ele foi tão bom esse preparativo, pessoal, mas tão bom que eu consegui um resultado legal. E eu vou mostrar para frente mais uma vez. Eu não mostro, mas dessa vez eu vou mostrar. Bom, a semana eu pulei, vocês viram que eu pulei, eu sempre passo detalhado, né, como que é a semana, mas dessa vez eu não detalhei, tá? Nós vamos fazer hoje o cenário semanal de uma forma mais rápida, mais dinâmica, mais prática, né? Mas olhando aqui, né, no dia 6, segunda-feira, nós tivemos aí um mercado comprador, né, o mercado que vinha tratando aí um resultado positivo, ficou de lado e quando abriu o mercado, ele já abriu o mercado precificando uma possibilidade de realização e quando saiu o JOLTS, veja bem, JOLTS, oferta de empregos. Vamos lá. O mercado americano, ele vem fazendo um pouso suave. No final do ano passado, nós tivemos o Federal Reserve fazendo corte na taxa de juros. O Federal, ele não é burro. Ele sabe o que está fazendo. E ele sabe por que ele realizou esse corte de juros. O que trouxe essa possibilidade. O mercado já vinha demonstrando de forma mais que clara que a economia norte-americana é uma economia muito forte, muito pulsante. E ela tem uma dificuldade até de acomodação, né? E ela veio aí no corte, e o mercado ainda demonstrando que, olha, nós, né, temos aí espaço, né? E o JOLTS traz para a gente, né, a informação de ofertas de emprego. Então a anterior foi de 7.893 ofertas de emprego. A probabilidade, né, o valor previsto de previsão era de 7.760.000, quer dizer, um pouco abaixo. Então eles achavam que poderia ter menos oferta no emprego. Conclusão, veio mais. Quer dizer, tem mais empresa ofertando. Se eu tenho mais empresa ofertando ao mercado, então significa que eu estou querendo contratar mais. Se eu estou querendo contratar mais, eu quero produzir mais. Se eu estou produzindo mais, eu estou aquecendo mais a economia. Esse ciclo, ele é constante. É um capítulo atrás do outro. E o mercado imediatamente já falou, opa, não foi legal, né? Não foi legal. Isso demonstra de forma já imediata que, além do novo governo, que é o governo do Trump, de forma imediata que o Federal Reserve provavelmente pode manter a taxa de juros e dependendo dos próximos números, quem sabe? Eu não vou nem falar nada, senão eu vou fazer uma previsão aqui que eu também não posso falar de forma prematura. Eu vivo baseado nas probabilidades e para que eu faça essas probabilidades, eu faço com base em dados, em informações. Então, o mercado, no primeiro indicador, que é muito importante, eu considero um dos mais importantes, assim como o payroll, que é o JOLTS, que sai na primeira semana de cada mês, na terça-feira, demonstrou isso, que o mercado está ofertando mais emprego. Então, o mercado está aquecido, certo? Na quarta-feira, nós tivemos o ADP, que não trouxe nenhuma informação. Terça-feira, nada. Sexta-feira, o famoso e tão desejado payroll, que saiu já no momento ali já logo, né, no período da manhã, com a seguinte informação. Estava sendo previsto, né, dentre vários conjuntos de informações do payroll, de 212 mil, que é o do anterior. A previsão era de 164 e acabou vindo 256. Aí sim o mercado imediatamente só desceu e realizou
muito aqui, chegando a 20.874, região dos 70. Quem faz meu curso sabe o que eu quero dizer sobre essas regiões, certo? Pessoal, nós temos aqui, só nesse gráfico, informações extremamente maravilhosas, que já nos dá aí uma possibilidade de entender melhor ainda como pode ser essa próxima semana, só olhando pelo gráfico. Olhando para o gráfico já dá uma... Eu não faço nada baseado a gráfico. Eu faço um conjunto de informações, onde esse conjunto de informações, de acordo com o cenário que a gente vê, acaba me dando um direcionamento de uma probabilidade de compra ou de venda daquele dia. Certo? Beleza. Assim foi a nossa semana. Essa aqui é o Nasdaq. Eu sempre me baseio no Nasdaq, porque o Nasdaq é o mais forte hoje para mim do mercado, então eu prefiro me basear no Nasdaq, não no S&P, certo? E eles são correlacionados, e eles ficaram essa semana correlacionados, apesar que o S&P envolve outros segmentos, outros setores, como o setor industrial. Mas vamos seguindo. Então, segunda-feira, uma ligeira compra. Terça-feira, JOLTS, realização, manteve-se de lado. Payroll na sexta-feira, demonstrando. Pessoal, eu venho falando e batendo a mesma tecla, para você que é novo, para você que está começando agora, que o mercado é feito por motivadores. Quando você olha uma pancada dessa, você acha que, meu Deus do céu, alguém que foi lá e apertou um botãozinho e caiu, fez... Não. Isso aí é informação que, inclusive, é agendada. Essa informação você sabe quando vai acontecer, o que pode acontecer, é só você reagir de acordo com o que vem acontecer. E aproveitar ela. É simples assim. E muita gente acha que é viver só de gráfico. E aí é onde leva a pancada. Visão do mercado nessa semana. A expectativa da inflação do consumidor atinge o nível mais alto desde 2008. A expectativa de inflação. Então existe uma expectativa que a inflação pode aumentar significativamente. Muitas das vezes estão olhando por uma questão do novo governo. Se você olhou num dos vídeos que eu tinha feito lá, eu menciono o perfil de cada um deles, do Trump e da Kamala. Falei o perfil de cada um deles, porém ambos tinham algo similar, ou ambos tinham algo em comum, apesar das características de bandeiras, vamos dizer assim, mas tinha uma coisa muito em comum entre os dois, e que envolvia uma possibilidade de gastos excessivo para o governo. Porém, o Trump ele é mais agressivo ainda. Então o mercado está demonstrando, e de acordo com o que saiu na ata em dezembro, que depois em outro momento nós vamos detalhar mais essa ata, os Fed Boys deixam claro que o novo governo, tem uma probabilidade de inflacionar mais. Então, por este motivo, a expectativa de inflação do consumidor atinge o nível mais alto desde 2008. Mais de 20 anos. Quase 20 anos. 8, 18, 28, quase 20 anos, 15 anos, vou colocar assim. Após a forte relatório de emprego, olha aí. Olha o relatório de emprego, JOLTS e Payroll. Os investidores reduziram suas apostas em corte de juros do Federal Reserve. Vocês lembram que eu fico apresentando todas as vezes o Fed Watch? O Fed Watch nos traz as apostas na CME de como que está. Será que pode manter a taxa de juros, aumentar ou reduzir? Então eles acreditam que pode haver uma manutenção, reduzir as apostas de corte, quer dizer, se não vai cortar, vai manter. O que fez com que as ações despencassem, os rendimentos dos títulos subissem junto com o dólar. Então os títulos e o dólar subiu, o dólar acabou gerando mais valor. Com o S&P 500 sofrendo sua pior perda desde 18 de dezembro, quando o Fed alarmou os mercados, ao indicar a cautela
que pode continuar reduzindo as taxas. As ações apagaram seus ganhos em 2025. Bom, o mercado aqui da TIS também. Vamos ver o que mais que tem aqui que eu acho que pode ser interessante. Um ano surpreendentemente forte foi concluído em dezembro. E isso é fato. Realmente foi um ano muito bom para o mercado norte-americano, onde ele quebrou todos os números, né? Enquanto a gente achava que ele ia ter que ainda realizar mais, ele foi batendo recorde atrás de recorde e ele continua na mesma pegada. Vamos ver até quando vai isso, né? Quando a economia dos Estados Unidos criou o maior número de emprego desde março e a taxa de desemprego caiu inesperadamente. As preocupações com as pressões persistentes de preço foram aumentadas para os dados separados, que mostraram que a expectativa de inflação a longo prazo dos consumidores aumentaram para o seu nível mais alto desde 2008. Novamente. Então, existe uma preocupação muito clara do mercado sobre o índice de inflação. É desta forma que o mercado vem se comportando. E aqui, ó, os rendimentos dos treasuries, né, os T10, o famoso T10 de 10 anos, subiu 7 pontos base para 4,76 e o dólar ganhou 0,5%. Pessoal, a informação que a gente traz relacionado ao indicador de emprego são informações extremamente importantes. E digo mais, nós temos agora novas informações, a gente tem que conseguir entender como está o aquecimento do mercado, principalmente o mercado americano. E o Federal Reserve ele faz um conjunto de informações, porém ele destaca alguns. E entre eles os indicadores que envolvem emprego. Outro também é uma questão de que o Jerome Powell, que é ainda o atual presidente do Federal Reserve, ele também havia falado do imobiliário. Essa semana nós temos alguns indicadores de imobiliário. E como se comportou o mercado quando saiu na sexta-feira o payroll? Lembra que eu falei para vocês e falo insistentemente que o mercado é feito por motivadores? Qual foi o motivador na sexta-feira? Payroll. Tinha horário margendado? Tinha. Tinha possibilidade, caso acontecesse tal coisa, poderia acontecer isso, caso acontecesse tal coisa, poderia acontecer aquilo? Olha só o que aconteceu. Quando saiu o payroll, pancada para cima do dólar. A bolsa SP500 imediatamente, ó, desceu. Pancada para baixo. Eu já sabia que isso era possível. E eu entrei vendido. Eu entrei vendido e realizei lá embaixo. E você vai entender o que aconteceu por causa disso. O T10, assim como o dólar, subiu. Os treasuries ficaram mais caros. Os títulos americanos ficaram mais caros. E o que aconteceu? Por causa desse resultado do emprego, o FedWatch começou a mudar a aposta. Agora não existe mais, não vê mais a possibilidade de corte da taxa de juros. Existe agora a possibilidade de manutenção da taxa de juros, sendo 96% entendendo que na próxima janela, dia 29 de janeiro, vai ser mantido a taxa de juros. Então o mercado já sabe que, olha, cair agora, muito difícil acontecer. E durante a semana, como que o S&P se comportou? Não teve outro resultado, né? Por causa dos indicadores de emprego, fechou a semana no negativo, apenas dando destaque para a Tesla e para a Meta, que fecharam positivamente. Né? Eu vejo que a Meta fechou positivamente decorrente ao comportamento do presidente da Meta, né? E a Tesla que vem surfando essa questão de apoio do Trump, que é incontestável a todo momento. As demais continuaram em queda,
Apple caiu aí 2,68, Nvidia 2,93, né? E assim por diante. E tanto as techs quanto as financeiras, as empresas de tecnologia, certo? De tecnologia de saúde, consumo, elas fecharam aí boa parte no seu negativo, né? Mas principalmente as empresas voltadas a financeiro e tecnologia fecharam mais negativamente, certo? Então não foi uma semana positiva. Olhando pelo lado da correlação, pessoal, na segunda-feira, tanto o S&P quanto o Nasdaq correlacionadas, juntas, saiu o indicador, desceu, se manteve lateralizada, na quarta, que é o ADP, e na quinta, que não tinha nenhum indicador substancial, e quando chegou o payroll, pau! E olha só como elas são correlacionadas. Léo, o que significa? Significa que se você estivesse atuando tanto no Nasdaq quanto no S&P, o resultado seria o mesmo. Porque tanto uma caiu, a outra também refletiu e acabou caindo. Lógico que você tem que ter técnica para operar uma e outra. Então, quer dizer, você trabalha dois ativos, tem dois resultados, dois ganhos, porque são correlacionadas. Né? A grande maioria das vezes elas estão uma ligada à outra. Por que isso? Faz o treinamento. Agora também tem que fazer o treinamento. Mas fica uma dica. Aqui já dá para dar uma ideia. Ó. SP500. Olha só. Pessoal, eu vou dar essa informação. Mas antes da informação é o seguinte. Essa informação é muito boa. Pessoal, olha aqui para mim. Essa informação que eu vou dar é muito boa. Mas antes de passar essa informação, você vai agora se inscrever no nosso canal. Dá um curtir aí, principalmente por causa dessa informação que eu vou passar para vocês. Se você não nos segue ainda, siga na nossa rede social, tanto no Instagram quanto no Facebook. Essa semana, quem sabe, eu vou abrir novamente a sala aí para fazer um acompanhamento do mercado, certo? Mas essa informação merece esse curtir aí e se inscrever no nosso canal e passar para as pessoas que querem aprender, gerar valor junto com a gente. Né? Nos ajude a crescer. Tenho certeza que seu bom coração nos ajuda a evoluir sempre. Pessoal, por que elas, a maioria das vezes, são correlacionadas? Percebe o seguinte, a SP500 ela é feita pelas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. As 500 maiores empresas. Essas 500 maiores empresas têm que proporcionar balanços a cada trimestre, os 3 últimos balanços, positivos, para se manter nesse índice. As maiores empresas de tecnologia, as maiores da Nasdaq, estão listadas também no S&P. Então elas estão listadas no Nasdaq e no S&P. E elas correspondem praticamente 30% ou mais de toda a estrutura do S&P. Então ela tem uma influência tão grande que quando ela está caindo, a maioria está caindo. Quando ela está subindo, a maioria está subindo. Porque ela tem tanta força que ela arrasta as demais. Entende? O valor negociado dessas empresas, como Apple, Meta, Microsoft, por isso que elas são chamadas de as 7 magníficas. Apple, Microsoft, Meta, Google, que é Alphabet, né? Tesla, Amazon. Essas empresas, elas são empresas de valor agregado, valor muito alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Elas são empresas que têm um volume muito acentuado na sua porcentagem no índice S&P. Então, quando elas estão caindo, a maioria está caindo. Léo, e quando elas estão descorrelacionadas? Olha, hoje eu estou dando uma aula para vocês, hein? Cara, vai ser muito bacana isso. Quando elas estão descorrelacionadas? Quando uma está positiva e o restante está negativo. Aí significa que eu tenho o S&P, né? O Nasdaq indo para um lado e o S&P indo para outro. E quem é o S&P restante? É a parte industrial,
que tem uma tendência a receber mais força ainda de mercado. Beleza? Por isso que eu olho também o Dow Jones, por isso que eu olho também o Russell 2000. Bom, depois dessa, eu espero que você tenha curtido aí essa informação e também esteja inscrito, ativado o sininho e também seguido a gente nas redes sociais. E para essa próxima semana, Léo? Bom, para essa próxima semana, já estamos semanas no meio do mês, então eu estou prevendo da seguinte forma. Nós temos uma semana de indicadores de inflação, né? Mas é uma semana mais fraca. Eu coloco fraca, eu poderia até ter colocando média ali. Fraca eu acho que eu exagerei. Acho que eu poderia ter colocado média. Vamos falar que seja média. Tá fraca ali, mas vou falar que seja média, tá? Que vai do dia 12 de hoje, que abre o mercado daqui a pouco, ou com um detalhe. Quando saiu o JOLTS, o mercado asiático estava fechado. Então significa que a bolsa asiática vai abrir, ela deve abrir negativa. Se ela abrir negativa, vamos ver, por favor. Se você estiver no meu Instagram, você vai ver que eu acho que eu vou postar lá. Vou ver como que vai estar o mercado asiático, como que ele vai abrir, vai se comportar, né? Mas provavelmente vai se comportar negativamente porque ele é pós-fechar, ele fechou antes, ele é antes da abertura e antes do indicador. O fechamento do mercado asiático. Certo? Então eu coloquei que domingo vai ser um fraco, segunda fraco, terça bom, quarta bom, quinta médio, sexta médio. Distribuído de qual forma? No domingo nós vamos ter o balanço comercial e abertura. E a abertura do... Opa, tem alguma coisa. Balanço comercial, mas China? Bom, fica de tarefa para vocês aí, confirmar isso aqui, tá? Segunda-feira nós temos apenas na zona do euro expectativa de inflação do consumidor. Não tem nada na segunda-feira de interessante, de relevante. Na terça-feira nós temos o PPI, né? Temos discursos. Quem vem acompanhando sabe a importância do discurso. Acho que chegou a hora de você já estar acompanhando e saber quem vai falar. Esse aqui pode dar um movimento também, além do PPI, e o estoque de petróleo. Na quarta-feira, CPI, né, o núcleo também, discurso, livro bege, mas eu destaco aí como drive os discursos e o CPI. Na quinta-feira, e detalhe, CPI aqui é da zona do euro, tá, gente? Aqui é da zona do euro, discurso nos Estados Unidos. Já na quinta-feira, nós temos o PIB. Não, esse aqui é da zona do euro, mas é Estados Unidos, tá? E nós temos aqui na quinta-feira pedidos iniciais de seguro-desemprego, núcleos de vendas no varejo. Tá? Núcleos de vendas no varejo, acho que vale a pena. E pedidos. Na sexta-feira, CPI, construção de casas novas. Isso aqui me interessa, construção de novas casas. Essa construção de novas casas que vai ser na sexta-feira mostra como que está o aquecimento imobiliário no americano. Porque para construir você precisa que o mercado forneça grana, fornecendo grana, consequentemente gera mais emprego. Uma coisa é licença, outra coisa é construção. A licença eu posso receber, mas não preciso construir. Mas a construção mostra como que está a evolução sobre isso. Certo? Não está aqui. E eu prometi para vocês que eu ia mostrar. Deixa eu pegar. Não, quero mostrar sim. Cadê? Cadê? Vamos mostrar porque passou batido. E não pode. Por que eu falo que a gente vive sobre esses motivadores e é importante a gente acompanhar? Na sexta-feira, eu fechei mais uma prova. Mais um certificado da mesa. Tá aí, ó. Foi no dia... Eu assinei ontem, né, mas foi sexta-feira. Tá aí. Numa mesa, uma conta de $50 mil. Tá? O que eu quero dizer? Quando você sabe o que está acontecendo com o mercado, como que o mercado está reagindo, como que o mercado está fazendo, você aproveita a situação
e age pela situação. E foi aí eu fechei mais uma mesa. Então o que eu quero falar para vocês é o seguinte: é possível, né? A gente vai evoluindo dia a dia, mês a mês, sempre. E, pessoal, aproveite as oportunidades que são colocadas na nossa vida. Nós temos aí bons resultados para esse ano agora de 2025. E, sem perder o costume, quero agradecer muito você. Se você, não sei qual a sua religião, mas a minha me faz agradecer sempre, ser grato. Né? Não é obrigado. Obrigado é uma educação. É gratidão. Então, nesse momento, eu peço e rogo ao Senhor meu Deus que me proteja você que está nesse momento me escutando, me ouvindo, para que nós possamos ter uma semana maravilhosa, uma semana de bons resultados, não só um resultado financeiro, mas também um resultado familiar, um resultado em crescimento educacional, em ganhos de todos os aspectos da nossa vida. E aquilo que aconteceu, que às vezes não for bom, que vira um aprendizado na nossa vida. Né? Que a gente aprenda sempre a evoluir, sendo grato ao que nos é proporcionado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então agradeço a Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estar falando com essa pessoa. E peço você, curte, nos siga e até a próxima oportunidade aí até o próximo domingo. E durante a semana vou passar várias informações, mas só vai ver se você estiver no Instagram, e também as demais aulas que são grátis. Tá lá no nosso canal. Assiste lá. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.